Mulheres que tiveram complicações sérias depois de implantes hormonais vendidos como se fossem saúde, beleza, disposição, libido e bem-estar. Só quero deixar uma coisa muito bem clara. Isso não aconteceu agora. Há anos eu venho denunciando aqui no Instagram, junto com vítimas de Mirena, o mesmo padrão de conduta. A mulher chega ao consultório com uma queixa concreta, recebe uma promessa de solução moderna, segura e quase milagrosa. Ela não é adequadamente informada sobre todos os riscos e, quando adoece, muitas vezes é chamada de exagerada, ansiosa, desequilibrada ou culpada por não ter se adaptado. Na reportagem do G1, o primeiro caso é o de Ana Karina. Ela procurou atendimento por conta de uma infecção urinária de repetição e saiu de lá convencida pelo médico a colocar um implante hormonal. Segundo a matéria, esse implante tinha gestrinona, testosterona, estradiol, estriol e até metformina, que é um medicamento usado para diabetes, apesar de a paciente não possuir a doença relacionada, que é o diabetes. 45 dias depois, então, ela teve uma trombose e um infarto renal. A justiça reconheceu a culpa médica por imperícia e negligência. O segundo caso da reportagem é o de Gabriela. Ela tinha uma doença hepática genética rara e informou isso ao médico. Mesmo assim, ela recebeu um implante hormonal. Depois ela teve toxicidade hepática e precisou ser internada. Ela disse uma frase que resume muito tudo que a gente experimenta aqui. Ela não sabia o que tinham inserido dentro do corpo dela. O terceiro caso é de uma mulher de Salvador. Ela procurou atendimento por conta de um cansaço extremo. Os exames não mostraram alterações relevantes, mas ela recebeu um implante com gestrinona, testosterona, ocitocina e NADH. Depois vieram vários sintomas diversos: abscesso, coceira intensa, alterações de enzimas do fígado, biópsia hepática, pânico e quase 2 anos para a sua total recuperação. Eu acho que é fácil de perceber o padrão, né? Não é um problema só médico, é um problema de consentimento. O consentimento da mulher não é só ela assinar aquele papel, né? O consentimento informado exige que a paciente saiba exatamente o que será colocado no seu corpo, quais são os riscos, quais são as alternativas, quais são as contraindicações, que muitas vezes não vêm nem sequer descritas na bula, como no caso do Mirena, e o que fazer se tiver reação adversa e se existe ou não comprovação científica adequada para a utilização daquele dispositivo. No livro Gaslighting Médico, Entre a Vida e a Morte, Vitória Fernandes Carneiro analisa com bastante autoridade como os médicos se utilizam do poder, né, do conhecimento, da autoridade deles para invalidar a experiência de mulheres, especialmente quando elas relatam dor, sintomas ou sofrimentos após esses procedimentos médicos. Essa mesma autora, ela mostra que essa invalidação, ela não é um problema de comunicação, é um problema de gênero, bioética, autonomia, violência institucional e controle histórico do corpo feminino. E aqui que é preciso fazer uma ponte com o que a gente já vem falando, denunciando sobre o de Mirena e o próprio Mirena Crash, ou a síndrome pós-anticoncepcional, que a gente já vem alertando, mas nada disso está consignado na bula. Ou quando está consignado efetivamente o problema, os médicos simplesmente dizem que não tem correlação. Depois vejam esse livro, Microagressões de Gênero, também. Embora Mirena e esses hormônios, né, sejam diferentes, né, eles partem da mesma lógica de silenciamento das pacientes. Mulheres que relatam sintomas sistêmicos, sofrimento, alterações físicas e emocionais, e muitas vezes ouvem que não tem relação, que isso é apenas psicológico, que isso não consta na bula, que é impossível de haver uma correlação efetiva com os problemas narrados. Só que a medicina, ela não pode funcionar assim, né? A paciente não pode ser tratada como cobaia. A bula, o termo de consentimento e explicação médica não podem esconder, minimizar ou maquiar ou mesmo negar riscos. A Anvisa já alertou que implantes hormonais manipulados, usados para fins estéticos, desempenho, fadiga, cansaço, sintomas como menopausa, podem sim trazer graves riscos e não possuem comprovação de segurança e eficácia para essas finalidades, apesar de os médicos continuarem a utilizar o dispositivo com esse subterfúgio. O Conselho Federal de Medicina também veda terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos, ganhos de massa muscular e performance, justamente pela falta de comprovação científica suficiente pelos riscos cardiovasculares, hepáticos e psíquicos daí decorrentes. Então, quando uma mulher diz, eu não fui informada, isso não é um detalhe, isso é central. Quando a mulher diz, me prometeram saúde e eu fiquei doente, isso precisa ser levado a sério. Muitas de nós adoecemos
e demoramos anos, e se algum dia em nossas vidas nós restabeleceremos ou restabelecermos as nossas saúdes. E quando inúmeras mulheres, inclusive de diferentes lugares do mundo, relatam esse mesmo padrão, nós estamos diante de casos isolados. Isso acontece também com a prótese mamária de silicone. As mulheres utilizam com fins estéticos e não sabem os reais riscos. Nesse caso, nós estamos diante de um mercado que lucra com insegurança feminina, com medo de envelhecer, com a pressão estética e com a autoridade médica usada sem transparência. Aí, eu escrevi até um artigo recentemente sobre a crise de confiança nos médicos. Esses são alguns exemplos. Meu papel como advogada, com perspectiva de gênero, é dizer: o corpo das mulheres, sobretudo de mulheres negras, racializadas, pobres, colonizadas, não pode ser território de experimentos sem informação, como já ocorreu, como ocorre historicamente, né? A gente precisa lembrar que a Bayer, como parte integrante do conglomerado da empresa Farben, IG Farben, foi cúmplice de crimes nazistas e participou de experimentos farmacêuticos em prisioneiros de campos de concentração. O Museu do Holocausto dos Estados Unidos registra que a Bayer se tornou parte da IG Farben em 1925 e que durante o nazismo aproveitou a ausência de limites legais e éticos para testar medicamentos em pessoas não consententes. Também aponta que a Bayer foi particularmente ativa em Auschwitz, onde fármacos foram testados em prisioneiros, inclusive em mulheres, no Hospital do Campo Feminino. A gente também não pode esquecer que, segundo o Museu de Auschwitz, Karl Klauber introduzia substâncias químicas irritantes no aparelho reprodutivo das mulheres, causando inflamação, obstrução das trompas, hemorragias, sepse, falência de órgãos e mortes. O Museu do Holocausto nos Estados Unidos também informa que Klauber usou cerca de 700 mulheres, em sua maioria judias, injetando toxinas em seus úteros. Muitas sentiram dores intensas e algumas morreram. A gente também não pode esquecer dos experimentos de sífilis que ocorreram na Guatemala. Entre 1946 a 1948, pesquisadores dos Estados Unidos conduziram experimentos na Guatemala envolvendo prisioneiros, soldados, pacientes psiquiátricos, crianças e trabalhadores sexuais, sem qualquer consentimento. Parte das pessoas foi deliberadamente infectada com sífilis, gonorreia ou cancroide. As mulheres foram infectadas pelos companheiros e muitos dos seus filhos nasceram doentes. Não é um caso centrado especificamente, esse específico nas mulheres, mas as mulheres suportaram grande parte dos malefícios, inclusive com seus filhos e com cuidadoras dos seus maridos. Esse é um exemplo de experimentação médica em populações vulnerabilizadas e colonizadas. A gente também não pode esquecer que nos anos 1950, mulheres porto-riquenhas participaram dos testes da pílula anticoncepcional. Segundo a PBS, elas foram informadas de que estavam tomando uma droga para prevenir gravidez, mas não de que participavam de um ensaio clínico, nem de que a pílula era experimental, nem dos riscos potencialmente perigosos. Aqui o eixo é a colonialidade, pobreza, gênero e falta de consentimento informado. Muitas mulheres também foram vítimas neste experimento. A gente não pode esquecer que a Carolina do Norte manteve um programa oficial de esterilização eugênica até 1977. Pessoas esterilizadas, especialmente a partir dos anos 1960, várias mulheres negras passaram a ser atingidas de forma dramática por esse programa de esterilização. A gente também não pode esquecer que no século XIX, o médico J. Marion Sims realizou cirurgias ginecológicas experimentais em mulheres negras escravizadas sem anestesia adequada e sem consentimento livre, porque elas eram escravizadas. A Narsha, Lucy e Betsy são os nomes mais lembrados nessa história. Esse é um dos exemplos mais importantes para falar da construção da ginecologia moderna sobre corpos de mulheres negras submetidas à experimentação. A gente foca aqui porque as principais vítimas são mulheres negras, mas todas as mulheres há um direcionamento específico às mulheres. Essa falta de informação é violência. E consentimento sem informação completa não é consentimento. Não há determinação. Né? A gente questiona até a autodeterminação feminina nas plásticas, nas cirurgias plásticas, porque há uma indução da indústria. Precisamos falar de autodeterminação feminina e como ela é manipulada pela indústria médica, farmacêutica e midiática, uma retroalimentando a outra.